Foi um trabalho muito árduo. Eu sou presidente aqui do hospital já tem 30 anos. A gente tinha que criar as coisas, você está entendendo? O médico funcionava era com os olhos, com as mãos, né, e com os ouvidos só. Não tinha nada disso. Então era a mão da gente. Então a gente fazia cirurgias importantes já. A gente fazia cirurgias importantes aqui dessa época. Sim. E o que eu fiz, eu precisava de uma especialidade aqui. Nós precisávamos de ortopedista, não tinha ortopedista. Eu mandei o meu irmão, estava estudando medicina, falei assim, vai fazer ortopedia. Fiz, direcionei os irmãos e muitos médicos que eu conhecia, que era daqui e faltava especialização, aí eu falava, faz isso, faz tal especialidade. Aí fazia, aí fui criando esse grupo de radiologista também, não tinha um radiologista bom. Então nós conseguimos trazendo novos especialistas e foi progredindo, né? Até que nós conseguimos fazer cirurgia cardíaca, né? Depois cirurgia cardíaca, isso já em 1980. Eu tive muitas vitórias, e é difícil te falar. Eu fiz muitas coisas importantes, eu fui... cirurgia laparoscópica, né, que a gente faz, eu tenho uma das maiores experiências do mundo. Cuidar de você, essa é a nossa missão. E é falando em cuidar que apresentamos o Hospital São José do Avaí. Protagonismo, brilho nos olhos, diversificação, serviços de excelência e atendimento acolhedor aos pacientes e familiares. Essas são algumas das principais características do DNA da instituição. Localizado no centro da cidade de Itaperuna, no interior do estado do Rio de Janeiro, o Hospital São José do Avaí é um hospital filantrópico, com um corpo clínico de padrão internacional. Por isso, é reconhecido nacionalmente como um centro de referência em urgências e emergências para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e outros estados do país. Eu moro em Rio Branco, capital do estado do Acre. O governo do estado tem convênio com esse hospital. Só tinha vaga aqui para mim fazer onde a partir daí. Quero parabenizar o atendimento aqui do hospital. Cheguei na mesma hora, fui atendido, agora já fui operado. O Hospital São José do Avaí foi concebido no ano de 1925, quando homens ilustres de Itaperuna, preocupados com a saúde pública municipal, reuniram-se a convite do juiz local Diogo Soares Cabral de Melo para fundar uma conferência que mantivesse um ambulatório para atendimento aos doentes da cidade. Até a inauguração do ambulatório São José, que foi construído com recursos da comunidade em um terreno cedido pela prefeitura, no lugar onde hoje fica a Fundação São José, foram 5 anos de trabalho. Nesse mesmo local, o ambulatório, mais tarde o Hospital São José do Avaí, funcionou até 1966, quando foi transferido para o prédio atual. Presidente da conferência, desde 1983, o cirurgião Renan Catarina Tinoco já atuava no hospital quando ele ainda funcionava no primeiro prédio e participou da mudança. Suas lembranças apontam curiosidades como a pequena quantidade de camas e equipamentos perdida dentro de um espaço tão grande. A participação da comunidade no desenvolvimento do hospital aconteceu das mais diversas formas, principalmente com doações de roupas de cama e banho, alimentos e realização de campanhas beneficentes. O Hospital São José do Avaí realiza cerca de 10.000 atendimentos por mês e emprega diretamente mais de 1.300 colaboradores. A excelente qualificação de seus profissionais garante ao hospital reconhecimento nacional de seus serviços. Uma pessoa boníssima, que ensinou tudo, trabalhei muito, o doutor Renan, que falou uma coisa, tudo, né? Ensinou muita coisa aqui dentro do hospital, fez que crescesse muito aqui o hospital. Um dos grandes sonhos da vida dele, ao longo desses 40 anos de convívio, era que Itaperuna tivesse uma universidade, uma faculdade de medicina. E não descansou enquanto não conseguiu esse intento. Então, é uma pessoa que não deverá ser esquecida jamais por nenhum itaperunense como eu sou. Eu me recordo de uma passagem do Dr. Renan, até não era meu plantão, o plantão de um colega. Esse plantão era 1 ou 2 horas da manhã, um dos pacientes do Dr. Renan faleceu.
por ser 2, 3 horas da manhã que ocorreu o fato, o colega deixou para dar notícia a ele quando ele chegasse ao hospital às 7 pela manhã, né? Quando a gente falou com ele que o paciente havia falecido, ele chamou a atenção da gente e disse, sempre que o doente dele falecesse, que ligasse para ele, que gostaria de saber. Então essa característica, se ele fazia isso, que era o presidente do hospital, tinha essa responsabilidade, a gente mais jovens, a gente se cobrava isso. Nós ficamos envolvidos com o doente como se fosse um parente da gente. Aí, a partir daí, é o que a gente recebeu isso de ensinamento e continua passando como professor da faculdade, que está aqui no hospital, a gente passar para todos os alunos que a prioridade é o doente, não o dinheiro não, é o doente que é a prioridade. Nesse momento, a gente considera muito a participação de vocês, alunos, né? A universidade trouxe mudanças muito boas para a nossa cidade e para a medicina também, né? Vocês, alunos, são um incentivo para a gente, que já está mais cansado, né? Já ultrapassamos aquela fase do entusiasmo, mas vocês servem para revigorar em nós esse entusiasmo, né? E sabendo que vocês vão levar para onde vocês forem, o que é ensinado aqui para vocês, não só detalhes técnicos, mas também no sentido humano da nossa profissão. Eu acho que um dos grandes méritos do meu pai, na verdade, foi influenciar, incentivar, né, os médicos sobre uma mesma ideia, né? Fazer um hospital de excelência, fazer um hospital, né, de ponta, né, no interior do estado. É como o Hospital São José do Avaí. Nós temos uma história, por exemplo, que fomos o primeiro hospital a fazer transplante de cardíaco no estado do Rio de Janeiro. Essa sala que você está vendo aqui, por exemplo, ela foi a primeira sala inteligente do Brasil, né? E eu, como diretor médico do hospital, tive a honra de assumir essa parte do Hospital São José do Avaí. Eu gostaria novamente, né, unir os médicos que hoje que trabalham ali, né, para continuar o mesmo ideal e continuar fazendo as coisas, né, ainda melhores que a tecnologia nos está cada vez mais exigindo mais. Atuando também nas áreas de ensino e pesquisa, o Hospital São José do Avaí oferece anualmente 25 vagas para 13 programas de residência médica e 3 de especialização, formando novos doutores para várias especialidades da medicina. Nós do Hospital São José do Avaí destinamos 60% de nossas instalações a atendimentos a pacientes do SUS. São realizadas mais de 1.600 internações e mais de 22.000 atendimentos ambulatoriais por mês nas diversas especialidades e serviços disponíveis aos nossos pacientes. O Saúde Avaí é o plano de saúde do hospital. Foi fundado em junho de 1992 pelo querido Dr. Renan, que trouxe para a cidade a opção de um plano de saúde com um hospital próprio e que vem atendendo com excelência a população de Itaperuna e toda a região. Meu nome é Clara, tenho 40 anos e eu mudei para Itaperuna, né, faz um pouquinho mais de um ano por conta do tratamento. Fui diagnosticada em 2008 com câncer de mama e em 2013 a gente descobriu, né, as metástases ósseas. E a minha rotina é essa, eu venho para o hospital, às vezes eu acabo vindo sozinha, porque como eu costumo dizer para minha mãe que fica muito preocupada, né, e ela não mora aqui, eu falo, mãe, não tem problema, porque eu sou muito bem tratada, até porque, né, mais de 10 anos fazendo parte disso aqui, e hoje eles me conhecem mesmo, de verdade, né? Por mais que isso aqui seja muito duro, eu me sinto acolhida e amparada. Qualquer pessoa que sabe o que é uma metástase, sabe que não é fácil. Eu já estou há mais de 5 anos, né, tratando uma metástase. E quando olham para mim e falam que eu não pareço ser uma paciente metastática, eu logo falo, né, que é Deus, a fé, mas esses profissionais, eles também são muito responsáveis por isso, né, por passar essa alegria, por dar esse
esse conforto, amenizar um pouco do sofrimento. Como o tratamento humanizado faz diferença na vida da gente, né? Só quem tá numa cadeira dessa aqui é que sabe. Há 1 ano e 4 meses atrás, a parte do pescoço para baixo, os meus movimentos pararam. E aí, comecei uma nova caminhada. Toda a equipe me ajudou muito e está me ajudando até hoje. Eu fui diagnosticada com mielite transversa, porém as causas ainda não foram descobertas. Até hoje estou em tratamento e sempre confiante que eu vou voltar à vida normal que eu tinha. Hoje viemos contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Começou há mais ou menos 1 ano e 4 meses atrás. Nosso filho nasceu com uma doença grave chamada atrofia muscular espinhal. Meu filho praticamente viveu 1 ano e 3 meses aqui dentro da UTI NEO. E hoje viemos aqui agradecer a toda a equipe do Hospital São José do Avaí que nos acolheram, que foi uma família para nós aqui dentro. E quero deixar uma mensagem: acredite, sempre acredite. Deus em primeiro lugar, e tudo que puder ser feito aqui no hospital, vocês podem ter certeza que irão fazer. Ao 6º mês de gravidez, fomos surpreendidos devido à bolsa ter se rompido. Resolveu nascer a Iane, a menina que mudaria tudo na minha vida. A Iane nasceu prematura, ao extremo, e ela foi levada para a UTI neonatal. O tempo foi passando, ficamos morando aqui dentro 1 ano e 4 meses. Mas mesmo em meio a essa dificuldade, essas idas e vindas de casa para o hospital, do hospital para casa, a minha filha, infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas ainda assim, em meio a essa dificuldade, a essa luta, eu sou grata a Deus por essa equipe totalmente especial. Uma coisa que me deixa assim, muito satisfeita é que, como ouvidora, quando um atendimento não fica aquém do satisfatório, eu levo para a administração e a gente dá resolutividade para esse problema. E a gente tem uma equipe muito comprometida, de profissionais que amam essa instituição e que fazem dela razão de viver. Trabalhar no São José do Avaí é isso hoje para mim, é uma razão de viver. Nesses longos 93 anos de história, nos orgulhamos de termos um hospital referência como São José do Avaí em nossa cidade. E o tratamento humanizado tem sido nosso diferencial no nosso atendimento. Bom, falar aqui do meu pai, né, é difícil, né, mas vamos tentar falar algumas coisas. Eu, como presidente, logo após ele, eu penso em tentar manter isso daí, né? Agregar todos, continuar agregando, né? A gente precisa de outras especialidades que a gente vai trazer para cá. No futuro, o que eu penso para o futuro? Eu penso que é o hospital crescer, continuar crescendo. Como é que é? Não sei. Você me pergunta qual a mágica que o seu pai teve. Eu acho que foi só trabalho. Trabalhar sério e com honestidade. Acho que é isso que é o mais importante. E meu principal objetivo é manter o hospital cada vez melhor para alcançar cada vez mais o lugar que ele se impõe dentro da medicina do Estado e do Brasil. Estamos no rumo certo e você foi chamado para construir conosco o futuro do hospital. A nossa maior inspiração é o passado, íntegro e glorioso, que trouxe inovação, transformou vidas, eternizou histórias e priorizou o bem-estar de uma sociedade. Entre todas as receitas para se chegar ao futuro, uma delas compreende assumir e compartilhar as virtudes e valores de Dr. Renan, formar um time de médicos e colaboradores protagonistas, incansáveis e com brilho nos olhos. Você foi chamado para fazer a diferença.